Então, mais uma vez, olá a todos. Nesta aula de agora, nós iremos falar um pouquinho mais sobre o lúdico. Irei compartilhar aqui a tela para que a gente possa acompanhar com esse slide. Aqui nós vamos refletir um pouquinho sobre o lúdico, imaginação e criatividade na educação infantil. Então, eu creio que vocês já devem ter trabalhado na formação acadêmica de vocês, acredito no curso de pedagogia, sobre a brinquedoteca e o elemento lúdico. Nós sabemos que a brinquedoteca é um espaço muito interessante para o desenvolvimento de atividades lúdicas, porque lá a gente dispõe, a própria brinquedoteca dispõe de brinquedos diversos para que a criatividade da criança possa fluir e possa ser desenvolvida e sempre usando esse elemento lúdico, né? O brincar, as brincadeiras, os próprios brinquedos que lá existem proporcionam isso, né? Faz com que a criança reflita, pense, analise as diversas situações ali colocadas para elas, na verdade. Então, a ludicidade, como já dissemos, né, ela é importante para o crescimento integral dos pequenos. O educador deve utilizar o brincar para a aprendizagem, pois o brincar não é apenas para entretenimento, passatempo ou diversão. Segundo esse autor aí, o nome é Chatteau, né, Chatteau, 1987, né, coloca que uma criança que não sabe brincar, uma miniatura de velho, será um adulto que não saberá pensar. Veja que nas aulas anteriores nossas, nós abordamos essa questão, até mesmo do adulto, né? Olha, uma criança que não sabe brincar é uma miniatura de velho. De certa forma, é verdade, né? Isso é como se coloca aqui que os velhos realmente não brincam, não gostam de brincar, né? Então, será um adulto que não saberá pensar. Veja que a questão lúdica está aí no processo formativo do próprio indivíduo, né? Da criança. Então, a criança que não sabe brincar é uma miniatura de velho, né? É um adulto que não saberá pensar. Por que isso? Porque os brinquedos, a criança que brinca, que se diverte, ela pensa. Veja que as brincadeiras, se nós fôssemos aqui lembrar das brincadeiras nossas de crianças, então, tinham certas brincadeiras que você teria que pensar antes de realizar a própria brincadeira, né, em si. Então, tinha os passo a passo, o passo a passo, aliás, para ser seguido, tinha as orientações. Então, é por isso que é importante a questão do brincar na educação infantil. O lúdico na educação infantil é uma ferramenta que pode dar mais vida e prazer no processo de ensino e aprendizagem, pois oferece um desenvolvimento sadio e harmonioso. A criança está na idade do aprender e descobrir, sendo assim capaz de interagir, participar e expressar sua opinião no meio em que vive. Então, veja que o lúdico na educação infantil é esta ferramenta poderosíssima, na verdade, é muito importante, né? É uma ferramenta muito rica nesse processo aí, como bem colocado aqui, do ensino e aprendizagem. Porque ela tem essa possibilidade, a ludicidade, o lúdico, de oferecer tudo isso para a criança, né?
esse desenvolvimento, como é colocado aí de forma harmoniosa, aliás, esse desenvolvimento de forma harmonioso, né? Então, porque a criança, como diz aqui anteriormente, a criança que não brinca, né, é um adulto infeliz, né, é uma miniatura de velho, de certa forma, não é verdade? Então, a criança que brinca, ela é uma criança, como eu já disse anteriormente, é uma criança mais feliz, é uma criança que tem mais facilidade no ato de aprender, de entender as coisas, não é? Ela participa mais das atividades. Veja que aquela criança que ela é mais, que gosta de brincar, ela participa mais da aula, da interação com o professor, ela tem, expressa, no caso, a sua própria opinião, ela não é apenas de pegar a opinião do outro, repetir o que o outro disse, e sim de ter sua opinião própria, na verdade. Segundo Piaget e Winnicott, 1975, conceitos como jogo, brinquedo e brincadeira são formados ao longo da nossa vivência. É a forma que a criança utiliza para nomear o seu brincar. Então, Piaget e Winnicott, né, foram muito felizes em relação a essa citação, porque essa questão do conceito do jogo, né, tanto ele coloca aqui do jogo, do brinquedo, da brincadeira, realmente é formado ao longo da nossa vivência, na verdade, porque é a partir da nossa vivência que nós iremos nomear realmente o nosso brincar aí, né? Então, a sua forma de brincar, não é verdade? Então, a, nós sabemos que a criança em si, ela deve comportar-se como criança. Então, a gente tem que também entender esse mundo em que ela vive também, né? Então, a criança, a gente às vezes, os adultos às vezes se irritam com as crianças, porque às vezes tem crianças, às vezes nós reclamamos até mesmo dos nossos próprios filhos, às vezes aquela criança que é mais atenta às coisas, aquela que é meio desatenta, meio desligada. Então, a ludicidade, acredito eu, que deve ajudar muito a esse tipo de criança, né? A criança que às vezes ela é desatenta, então a brinquedoteca, esse momento, ela propicia isso para esse desenvolvimento da criança, né? Para que ela possa tornar uma criança mais perceptiva, mais atenta às coisas. Então, os jogos ajudam muito, né? Nesse processo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, né? Ele fala no seu artigo 16, do capítulo 2, propõe o direito à liberdade para brincar, praticar esportes e se divertir. Assim, a brincadeira é uma atividade de aprendizagem e foram criadas em alguns lugares a brinquedoteca, né? Como já dissemos aqui. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Já faz o que? Mais de 30, vai fazer, no caso, fez, aliás, 30 anos, né? Esse Estatuto da Criança e do Adolescente, essa grande conquista, né? Para as nossas crianças e adolescentes. Então, no seu artigo 16, no capítulo 2º, propõe exatamente isso, que a criança tem o direito à liberdade. Essa liberdade para quê? A liberdade para brincar, praticar esporte e se divertir, ou seja, ser criança. Criança deve ser criança. Então, a gente tem que respeitar, por exemplo, as fases da vida do ser humano. Eu digo assim, do ser humano porque, por exemplo, isso é até bíblico, não é? Quando você tem uma passagem bíblica, eu não me lembro no momento, mas é um dos evangelistas que diz que quando eu era criança, pensava como criança, né? Quando eu era adulto, pensava como adulto, penso como adulto. Então, veja que nós, seres humanos, temos as fases, né? A fase da criança, em que, por exemplo,
Qual é a qualidade de ser criança? É se divertir, a criança gosta de brincar, gosta de praticar esporte, né? Principalmente, veja que a criança, um dos pontos principais do ser criança é o brincar, é a brincadeira. A criança gosta de brincar. Então, a gente não pode, por exemplo, ceifar isso da criança. Então, a gente deve se apropriar disso e participar com ela desse processo, na medida em que cabe a cada situação, principalmente no momento de ensino-aprendizagem. Acredito eu que é uma das partes um dos momentos, aliás, muito importante de intervenção, né, do próprio professor nesse quesito de participação nesse momento. Né? Então, veja aí como as crianças estão felizes e alegres, não é verdade? O outro ponto, aqui esse vídeo, eu vou pular esse vídeo, porque ele não vai passar aqui. A brinquedoteca, ela traz um ambiente motivador, divertido, alegre, desafiador, a qual a criança gosta de aprender. Esse espaço é um elemento importante no processo de aprendizagem. Ele ajuda tanto o professor quanto a família na prática educativa. Então, de certa forma, como eu já disse anteriormente, a brinquedoteca realmente ela propicia esse ambiente do qual é colocado aqui, né? De motivar a criança a pensar, a realizar determinadas brincadeiras. E o mais importante é que a brinquedoteca ela auxilia, no caso, ajuda nesse processo de aprendizagem, tanto o professor quanto também a própria família. Então, eu lembro aqui de uma passagem aqui, um momento, aliás, da minha vida, da qual eu era voluntário, líder da pastoral da criança. E ao visitar aquelas, não sei se alguém de vocês conhece a pastoral da criança, ou já foi líder da pastoral da criança, sabe o que eu estarei falando a partir de agora. A pastoral da criança, ela tem um acompanhamento não acompanha somente a criança, ela acompanha a família da criança, né? A família por completo. Né? A família, desde a concepção da criança, né? Do feto, né? Da gestação, acompanha a gravidez da mãe, né? Até o nascimento da criança. Então, acompanha a gestação dos primeiros meses, até cada mês tem um cartão que o líder lê para a gestante, lendo também para a gestante, e voltado também essa fala também para a criança que ainda se encontra no ventre da sua mãe. Então, é uma pastoral social muito bonita, né? É muito, assim, vale a pena você ter tempo para ser líder e acompanhar. É muito gratificante quando você chega, por exemplo, naquelas crianças que você acompanha, de repente você chega em crianças que têm um poder, às vezes, aquisitivo melhor do que outra, a gente sabe disso, né? Mesmo assim está na pastoral da criança, porque a gente, quando faz a visita, a gente tem um caderninho, o caderno do líder. Hoje já é diferente, hoje é tudo digital, hoje você acompanha tudo por um tablet, um celular, né, mais moderno, mas tem umas perguntas que é feito sobre o desenvolvimento da criança. É muito interessante esse trabalho. E você vê, acompanha o desenvolvimento da criança, né? Você conversa com a criança, e você vê que mesmo aquelas crianças, eu percebia assim, aquela criança que os pais, por exemplo, reprimia muito assim em casa, não deixava ela brincar com as outras crianças. Ela era uma criança meio assim introvertida. Era uma criança assim que a gente via que ela não era uma criança alegre, né? A gente não via alegria na criança. E quando você chegava naquelas outras casas, as outras famílias com bem mais assim poder aquisitivo bem menor,
mais pobres mesmo, ali das mais afastadas, daqueles bairros mais afastados mesmo, assim. E você via aquelas crianças, às vezes, até nua, né, brincando com os outros coleguinhas, e as outras crianças. E quando a gente chegava e corria, e queria conversar com a gente, dava atenção, queria mostrar as coisas que estava fazendo, os brinquedos. Então, a gente via que mesmo naquela situação de pobreza em si mesmo, de dificuldade, e a gente sentia, eu mesmo assim sentia que aquela criança era feliz, mesmo naquele ambiente. Então, mesmo com a pouca educação dos pais em si, mas ela tinha por quê que a criança era assim, se sentia feliz naquela situação tão assim precária, diga-se de passagem, porque ela tinha espaço para brincar e se divertir com outras crianças. Pode perceber que aquela criança que ela é criada presa dentro de casa, os pais, por exemplo, a trata como, sei lá, um cristal que não pode ser quebrado, está entendendo o que eu quero dizer? Por exemplo, a criança que é criada presa dentro de casa, ela é uma criança mais frágil, ela é uma criança, por exemplo, que a criança não tem contato, por exemplo, com a terra, né, em si, ela torna-se uma criança mais frágil, mais vulnerável a contágio, a doenças, o organismo dela fica mais frágil. E pode perceber que aquela criança que às vezes é criada como, assim, entre aspas, solta, né? Assim, com contato com outras crianças, ela é uma criança bem mais assim desenrolada de certa forma para determinadas coisas, determinadas brincadeiras, atividades. Ela é mais ativa para conversar. Hoje a gente sabe que a realidade de muitas famílias é bem mais diferente. A gente às vezes chega na casa de uma família que tem crianças, a gente encontra as crianças no celular, na verdade, no celular, jogando Free Fire, ou então olhando aí, assistindo vídeo, e às vezes dá nem atenção a você. Né? Mas essa é a realidade que nós temos. Aí é que está, por exemplo, o grande desafio nosso como professor de intervenção nessa realidade. Então, para Santos, a brinquedoteca na escola proporciona um espaço de integração da criança com os brinquedos. Né? Tem como objetivo estimular a interação entre alunos por meio de jogos e oferecer um espaço para o desenvolvimento das brincadeiras. Se você for observar, até mesmo nessas brincadeiras simples aí, a gente encontra muito isso aí, às vezes, em shopping centers, nos parques de diversão, essa piscina de bolinhas. Né? Então, veja, até mesmo nesse processo aí, nessa brincadeira de você colocar as crianças ali, você, elas têm um processo de interação, de integração uma com a outra. Às vezes, você percebe, você quando fica assim, pelo lado de fora, observando a sua criança brincar, você percebe que às vezes tem uma que é mais ativa, outra que é meio medrosa, tem medo, aí a outra já chega para encorajar aquela que está com medo, e outras que se diverte, como se você, minha nossa, como essa criança está feliz aí nessa piscina de bolinha. Né? Então, veja que a brinquedoteca, isso ela diz, no caso, a brinquedoteca aqui na escola. Então, é muito importante. Creio que alguns de vocês, não sei se já trabalham como supervisores ou serão futuros supervisores, e também já estão na sala de aula. Então, é uma sugestão bem interessante, né, da escola a criar a sua própria brinquedoteca. Né? Então, é muito interessante ter esse espaço para as crianças. Tem escolas que, às vezes, criam aqueles, como é que se diz, aqueles jardins, né, para as crianças, aqueles parquinhos, chama os parquinhos. A gente encontra muito isso, às vezes, em escolas particulares. Escolas particulares, às vezes, criam aquele espaço lúdico, né? Como se fosse uma brinquedoteca mesmo, para as crianças terem aquele momento de integração, de brincar umas com as outras.
Uma aula lúdica, no caso, bem planejada e elaborada, a gente até citou, falou disso na aula passada, essa aula lúdica bem planejada e elaborada, ela pode contribuir para um ensino de qualidade. Almeida, né, 95, ele coloca que, ressalta que a educação lúdica, ela contribui para a formação da criança, promovendo a interação social. Então, essa questão da ludicidade, né, da educação lúdica, como nós já sempre batemos nessa tecla, né, então ela tem a sua contribuição para a formação da criança. Porque eu acredito que uma das grandes contribuições da educação lúdica a interação social, porque, olha, veja, até analisando essa imagem mesmo, você pode observar, veja que quando as crianças estão brincando com os bloquinhos, aí, então veja que tem toda uma atenção, interação uma com a outra, uma observa, a outra tenta montar o brinquedo, então, veja que há essa interação, então você percebe aquela criança que às vezes observa antes de realizar a ação, aquela que já é mais assim, como se diz, tem mais sede ao pote, né? Já vai lá direto já montar o seu joguinho, as suas piramidezinhas, né? Então, seus bloquinhos. Então, veja que a interação social, por que que promove isso? Porque junta uma criança com outra, né? A interação, a gente, quando vai falar de interação, a gente não vai interagir sozinho, né? Então, interagem uns com os outros. Então, a criança aí está, no caso, interagindo com outras crianças. Então, a formação, aliás, a educação lúdica, ela tem essa contribuição para essa formação da criança. Então, de acordo com Santos, as crianças sempre brincaram e continuaram brincando, né? Porque brincaram e continuaram brincando, porque as brincadeiras sempre farão parte da vida das crianças. Portanto, as atividades lúdicas ajudam a criança a se socializar, pensar no outro, construindo conhecimento e desenvolvendo-se no todo. Existe, eu creio que vocês devem ter pago já aquela disciplina chamada de psicomotricidade, se não me engano, né? Que vai falar também dessa parte lúdica. Eu até peguei um material dessa disciplina, ministrei ela, tem a parte lá que fala sobre a ludicidade da educação infantil. Nós vamos trabalhar esse material na nossa próxima aula também. Uma das nossas aulas vamos trabalhar com esse material. Então, as atividades lúdicas, ela tem esse objetivo, essa característica de ajudar a criança a se socializar. Por que ajuda? Porque há a interação da criança, né? A criança interage com a outra, então ela acaba se socializando com a outra, né? Com o outro, né? Com a outra criança, outro amiguinho ou outra amiguinha. Então, através dessa socialização, então nós vamos fazendo o quê? Vamos construindo conhecimento. Então, e quando se constrói esse conhecimento, elas vão se desenvolvendo, né? Vão se desenvolvendo, e esse desenvolvimento não é apenas uma parte da criança, é no ser como um todo, é a criança como um todo, porque parte do pensar, do agir, aí do fazer em si, né? Então, a criança, ela pensa quando vai estar se socializando com outras, então ela vai pensar no outro, né? Então, a partir do momento que ela pensa no outro, então ela já está construindo um conhecimento, né? Então, e isso ela acaba, no caso, se desenvolvendo. Então, essa aí é a pequena reflexão nossa sobre a questão da brinquedoteca e a ludicidade. Ok? Deixa eu parar aqui para a gente. Na próxima aula nossa, então, a gente vai falar sobre um pouco da questão da ludicidade, especificamente
voltada aí para essa questão da educação infantil em si.